Olá, essa é a nossa aula número 4 do curso básico geral. É a última aula desse curso básico e nessa aula nós estamos trocando de manual. Então, até agora estávamos usando apenas o manual 1, agora estamos usando o manual 2 de cargos e formas de trabalho. Eu peço que, se você não leu esse manual ainda, pare o vídeo agora, leia e continue apenas após ter lido. Nessa aula número 4, nós falaremos sobre a forma de trabalho que nós procuramos implantar na Ponto Urbano, tanto na área administrativa quanto nas unidades. Ok? Então vamos lá. Bem, antes de mais nada, a gente vai explicar aqui como se organiza, qual é a estrutura de cargos e funções, vamos falar a respeito de rotinas e metas. Mas eu acho que é importante, antes de mais nada, vocês saberem o comportamento esperado, o que a gente espera de cada funcionário em termos gerais, né? Então, nós vamos passar por isso agora. Primeiro, gostamos de pessoas organizadas. Organize antes e faça depois. Primeiro, você organiza suas tarefas, planejando essas tarefas. Apenas depois de organizado, você começa a executá-las. Porque se a execução de uma tarefa está organizada, nós temos como colocar outras pessoas para ajudá-lo. Agora, se uma tarefa que foi delegada a você não está nem organizada, não há como se colocar pessoas para ajudar a seguir com essa tarefa. Então, enfim, isso é uma coisa fundamental, tá? Nós procuramos evitar aquele perfil de funcionário que é passado a tarefa para ele e ele já sai fazendo a torto direito, sem planejar, sem medir as implicações daquilo, sem ver tudo o que é preciso para executar essa tarefa. Isso para funcionários da operação, para o supervisor de operação, por exemplo, é fundamental. Tá? Enfim, além de organizar, é muito importante que você pense. A pior tipo de preguiça é a preguiça mental. É a pessoa que está acomodada, não quer nem pensar. Então, pense antes em como fazer aquela tarefa da forma mais rápida e mais fácil. Enfim, se organize antes. Tá? Seja digital. As anotações, elas se perdem. Elas não podem ser compartilhadas. Sempre anote num sistema digital. Esqueça post-it, papéis de rascunho, agendinha. Esqueça tudo isso. A Ponto Urbano, isso vai ser apresentado logo mais para vocês. A Ponto Urbano, ela usa todo o sistema de gerenciamento dela online. Então você tem acesso a todos os modelos, a todos os programas, a toda a base de dados em qualquer lugar. Então a gente, realmente não existe desculpa ou justificativa para continuar anotando em papel, enfim. Então, por favor, seja digital. Depois, nós não gostamos de funcionário acomodado. Nem nós, nem nenhuma empresa que se preze. Né? Nós não somos acomodados enquanto empresa. Nós temos mercado para ganhar, temos muito o que correr atrás, muito o que correr. E então nós precisamos de colaboradores com esse perfil. Quem se acomoda não continua na Ponto Urbano. Nossos colaboradores são engajados,
nossos colaboradores se esforçam, são pessoas que querem contribuir, que procuram aprender cada dia mais. Então, por favor, não entre numa zona de conforto, procure sempre sair da tua zona de conforto, se esforce. Ainda, o que tem um pouco a ver até com essa questão de zona de conforto, é a questão de você ser proativo, de você tomar decisões. Quer dizer, nós esperamos que você erre, mas que você faça, que você tome suas decisões. Você tem que entender que você é o responsável por fazer sua tarefa acontecer. Terão outras pessoas para te ajudar, mas se uma tarefa foi delegada para você, você que tem que correr atrás dessas outras pessoas. Se você teve que subdividir essa tarefa, passar partes dela para outras pessoas, lembre-se que o responsável final vai ser você. Não gostamos daquela desculpa do tipo, mas eu pedi para o fulano fazer. Tá bom, mas o fulano não fez e você também não cobrou ele, né? Vocês vão ver logo, ainda nessa aula, um pouco para frente, sobre as rotinas, sobre algumas datas que a gente tem que cumprir enquanto metas. Cada setor, cada funcionário tem a sua data. Então, dia 5 é dia do financeiro fazer o fechamento, enfim. Então, para o financeiro fazer o fechamento dele, ele precisa do fechamento das contas dos clientes que é feito nas unidades. Então, ele depende das unidades. Mas a gente não aceita que ele simplesmente vire e fale, eu não entreguei o meu fechamento porque a unidade não me mandou. Ok, mas você cobrou a unidade, você procurou informar o responsável que aquela unidade estava em atraso com alguma coisa que era necessário para o cumprimento da tua meta. Enfim, tome decisões, você é o responsável. Nós não temos babá para cuidar de nossos colaboradores. A gente prefere que você tome uma decisão errada, mas que você faça alguma coisa. Use nossos padrões. A Ponto Urbano não é uma empresa desorganizada. Nós temos padrões para praticamente todas as fases do nosso trabalho. E quando nós não temos, nós nos preocupamos antes em criar um padrão para depois fazer aquela fase. Usar padrões no formato de trabalho significa coisas funcionando melhor. Usar padrões já criados significa menos trabalho, significa coisas sendo feitas de forma mais rápida e menos dolorosa para todo mundo. Então, nós temos modelos de e-mail para praticamente tudo quanto é tipo de conversa com o cliente, seja na esfera comercial, financeira, enfim. Nós temos modelo de timbrado, nós temos, enfim, modelos de trabalho. Então, use esses padrões. Além disso, como a gente já informou também, a Ponto Urbano é uma empresa que trabalha muito para clientes do tipo criativos, designers, arquitetos, que são um tipo de cliente sensível a uma boa imagem, a uma boa diagramação de e-mail, enfim. Então, por isso nós temos esse cuidado com os nossos padrões, com a nossa identidade gráfica também, porque nós trabalhamos para um público que é sensível a essas questões. Tá? Enfim, sempre use os programas ou modelos de arquivos padrões para e-mails, digitação, correspondência e impressões. Um outro
item de comportamento que para a gente é fundamental. Organização, limpeza. Bagunça mata, tá? Mantenha sua área de trabalho sempre limpa. Quando a gente fala limpa, obviamente que eu não estou me referindo apenas à área de trabalho não estar empoeirada, tá? Nós estamos falando aqui da organização da tua área de trabalho, das tuas gavetas, de todos os documentos que você cuida. Alguns funcionários, esse item é fundamental. O financeiro, se ele não organiza todo dia, toda hora, a sua área de trabalho, as suas pastas, o seu material, ele não pode trabalhar. A funcionária da recepção, se ela não mantém organizadas as pastas, as correspondências, os documentos dos clientes, ela vai gerar problema para a empresa. Enfim, guarde os arquivos logo após terminar uma tarefa. Não comece outra tarefa com uma tarefa ainda em andamento e com os arquivos abertos, espalhados para tudo quanto é lado. Não espalhe seus arquivos na área de trabalho alheia, na mesa de outra pessoa, enfim. Se você não conseguiu terminar uma tarefa que você começou naquele dia, guarde tudo que você tirou para começar aquela tarefa. No dia seguinte, você vai abrir de novo, você vai pegar de novo de tudo da onde estava. Nós já tivemos problemas com funcionários de administração que deixaram arquivos de um dia para outro em cima da mesa e que foram perdidos porque o funcionário de limpeza no dia seguinte chegou mais cedo e acabou derrubando líquido em cima, enfim. Então, a determinação é que comece uma tarefa e termine. Se não deu tempo de terminar, guarde antes de sair. Nunca deixe nada, em cima de mesa, de forma desorganizada. Entenda também que organizar é ganhar tempo. Eu já disse aqui, se uma tarefa está organizada, nós conseguimos colocar mais pessoas para ajudá-lo, ou nós conseguimos fragmentar essa tarefa, enfim. Se uma área de trabalho está organizada, no dia seguinte você vai começar melhor a sua tarefa. Então, se preocupe sempre com a limpeza, em evitar a bagunça e manter tudo sempre organizado. Bem, agora que nós falamos um pouco do perfil, né, eu quero explicar para vocês como se organiza a empresa, tá? Como ela se organiza nesse momento. A Ponto Urbano, ela possui unidades próprias e unidades franqueadas. O modelo de expansão hoje é mais focado em unidades franqueadas do que unidades próprias. Nós podemos até vir a abrir algumas unidades próprias a mais, mas o modelo é seguir para unidades franqueadas. De qualquer forma, tanto a unidade própria quanto a unidade franqueada, a administração ela é centralizada. Ela é centralizada por algo que nós entendemos como uma outra empresa e são na verdade empresas distintas e que nós chamamos de PU-ADM, que é a administração. Então, não importa se uma unidade é própria ou se uma unidade é de um franqueado, a administração dessas unidades é feita unicamente pela PU-ADM. A única diferença é que nas unidades franqueadas, o financeiro dessa unidade é feita pelo próprio franqueado, mas todo o gerenciamento da operação que é feita ali dentro, o trabalho junto ao profissional que está ali dentro, a venda dos planos para aquela unidade, enfim, tudo isso
é feito pela Ponto Urbano ADM, para que a gente tenha um mesmo padrão de atendimento em todas as unidades. Então, o que cuida a PU-ADM? A PU-ADM fica responsável pelo comercial geral de todas as unidades, pelo marketing e divulgação das unidades e da Ponto Urbano em geral, pela organização de eventos, pelo financeiro das unidades próprias. Como eu falei, nós não fazemos o financeiro das unidades franqueadas, pelo RH das unidades próprias. Nós fazemos o fechamento de ponto das unidades franqueadas, mas toda a contratação, enfim, do funcionário que é escolhido pela gente, mas a assinatura do contrato é feito efetivamente em nome da unidade franqueada, nesse caso. E nós fazemos a supervisão de toda a operação, tanto das unidades próprias quanto das unidades franqueadas. Tá? Bem, as unidades, para a gente, elas são o ponto mais importante da nossa organização, porque é lá que os serviços são prestados aos clientes, né? Então, o cuidado com as unidades, o cuidado com o treinamento, com o funcionário que está ali cuidando dessa unidade, ele tem que ser muito grande. Na verdade, é claro que os cargos de supervisão, enfim, eles ficam em PU-ADM, mas na prática o que acontece é que a administração trabalha para as unidades. É assim que tem que ser entendido. Por quê? Porque é nas unidades que estão os nossos clientes. Aqui vocês podem ver de uma forma simplificada como se dá a estrutura de cargos, né, dentro da PU-ADM, né, aqui em vermelhinho, dentro das unidades, e algumas funções que nós fazemos de forma terceirizada. Enfim, nós temos o gerente financeiro e de RH do administrativo central, tá, que reporta diretamente ao diretor. Nós temos um supervisor comercial que vai fazer a venda direta para todas as unidades, tá? Essa área de comercial nós estamos procurando expandi-la, então esse supervisor ele vai ter agregado a ele um analista de prospecção, tá? O supervisor comercial, né, ele trabalha junto com o analista de marketing, que é uma pessoa responsável por promover os eventos, também ajudar na divulgação desses eventos entre os clientes, ajudar também na divulgação da própria unidade, tá? E o comercial, ele trabalha também muito junto com o supervisor de operação, né? É o supervisor de operação que atende às unidades. Então, as recepcionistas das unidades, todos os funcionários que estão locados na unidade, eles respondem ao supervisor de operação. Se existe uma reclamação de um cliente, né, o que acontece, muitas vezes ele vai reclamar com o recepcionista da unidade. Se o recepcionista não se é algo simples e que é resolvido na própria unidade, ok, acabou, né? O recepcionista pode passar isso para o supervisor de operação. Se isso é algo que demanda um investimento, alguma coisa fora do budget normal daquela unidade para aquele mês, o supervisor de operação ele passa isso para o financeiro, né, que aprova ou não junto ao diretor, tá? Se a recepção, se o funcionário da unidade não resolve ou não dá seguimento no problema do cliente, muito provavelmente esse cliente vai entrar em contato direto com quem vendeu o plano para ele, que é o comercial, o supervisor comercial, né? E daí esse supervisor comercial ele vai acionar
o supervisor de operação para resolver o problema na unidade. Tá? É claro que aí a gente passa a ter dois problemas. Nós temos que resolver o problema delatado pelo cliente especificamente, e nós passamos a ter um outro problema, que é a insatisfação desse cliente, que geralmente também vai gerar uma repreensão aqui no funcionário que está na unidade. Tá? Enfim, nós temos dois modelos padrões de unidades que podem ser implantadas. Um modelo que é a unidade média, de 300 metros quadrados, que são as unidades da Vila Mariana, a unidade de Genópolis, a unidade da Angélica. Existe também um modelo de unidade a ser implantado de unidades flagship, unidades um pouco maiores, unidades de 600 metros quadrados. Nesse caso, essa unidade terá, além do auxiliar administrativo, também um gerente da própria unidade. Tá? Geralmente esses cargos, nós procuramos escolher pessoas da própria estrutura para subir, né, de cargo, enfim. Bem, então aqui nós temos as pessoas que estão locadas na unidade e os funcionários terceirizados, que são quem? São os técnicos de manutenção. São basicamente dois, que é o técnico de TI, a empresa que cuida da manutenção de TI, e a empresa que cuida da manutenção de facilities, que são coisas simples, do tipo uma fechadura que está com problema, uma lâmpada que precisa trocar, uma pintura numa parede que precisa ser feita porque está suja, né? Coisas mais complexas, reformas ou gastos maiores que estão fora do budget que a unidade vai conhecer, né? Isso é levado para o supervisor de operação, que passa para o financeiro, que aprova com a diretoria. Tá? Mas, enfim, esses técnicos, eles são administrados, eles são gerenciados pelo auxiliar administrativo, pelo funcionário da unidade que fica lá. Então, se existe alguma manutenção, o auxiliar ele pode solicitar o técnico diretamente, ele não precisa pedir nada para ninguém. Tá? Apenas manutenções, como eu falei, mais complexas, o auxiliar administrativo ele pode pedir a ajuda do supervisor de operação para ele cuidar daquela manutenção, né? Ou ele já chama as duas pessoas ao mesmo tempo, ele já aciona o supervisor de operação e o técnico de manutenção. Então vamos supor, precisa-se fazer uma limpeza de ar-condicionado. É algo que o administrativo, que o funcionário da unidade ele vai ter verba já designada, ele pode simplesmente chamar um técnico para limpeza de ar-condicionado e fazer. Agora, se queimou 2, 3 ar-condicionados por causa de uma pane elétrica, por exemplo, é um valor que o administrativo, ali, a recepção, não vai ter budget para fazer. Então, ele vai fazer isso via supervisor de operação. E também, sobre a supervisão da recepção, estão as faxineiras. O serviço de limpeza, ele vai ser aprendido qual que é a meta de limpeza, qual que é o padrão de limpeza necessário para cada ambiente, para cada unidade. E isso vai ser atendido, vai ser cuidado pelo auxiliar administrativo. Tá? Lembrando que o supervisor de operação, ele confere isso daqui, ele confere essa limpeza. Então, o auxiliar administrativo, ele tem um checklist que ele precisa passar todo dia, conferindo a limpeza, e o supervisor de operação, ele passa em torno de uma vez por mês, conferindo qualquer situação da unidade. Todo o funcionamento, toda essa organização da empresa, tudo isso que vocês estão aprendendo agora,
ele tem um único objetivo, um único foco, que é o nosso cliente. Nosso objetivo é conseguir a aprovação desse nosso cliente, é conseguir a satisfação desse nosso cliente. Se a gente conseguir isso, nós vamos crescer. Se não, nós não vamos crescer. É simples assim, tá? Isso não é algo da Ponto Urbano, isso é algo de qualquer empresa hoje em dia. Então, como o foco é o cliente, como ele é o objeto principal do nosso funcionamento, né, a gente tem um carinho, a gente tem um cuidado muito grande com as unidades individualmente. Por quê? Porque os nossos clientes, eles não estão na PUADM, eles estão nas unidades, né? São elas que cuidam dos nossos clientes. Então, quais são as funções, quais são os serviços prestados nas unidades, né? É nas unidades que as vendas são concretizadas, realizadas. Nós temos um comercial centralizado, não completamente centralizado, porque as recepcionistas das unidades, elas recebem um treinamento comercial, porque muitas vezes o cliente simplesmente bate na porta da unidade e quer conhecer, então todo mundo precisa saber fazer um approaching comercial, saber dar um atendimento comercial mínimo, enfim. Mas, mesmo a venda que é feita através da PUADM, né, ela é concretizada, na verdade, nas unidades, porque nós vendemos planos de espaço, né, espaço privativo, compartilhado, e ninguém vai alugar um espaço para trabalhar se não for antes ver esse espaço, conferir esse espaço. Tá? É nas unidades, como eu disse, que os serviços são prestados. Todos os serviços prestados ao cliente são prestados nas unidades. O serviço de escritório virtual, por exemplo, é o serviço prestado na unidade pela recepcionista da unidade, porque é importante para a gente manter o contato do funcionário da unidade com os clientes daquela unidade. As unidades, elas são responsáveis pela limpeza, obviamente, delas próprias, né? As unidades, elas são donas dos clientes. Os contratos dos clientes, eles são fechados nas unidades para as unidades. Os contratos ficam nas unidades, os documentos dos clientes ficam nas unidades. Alguns planos, inclusive por questões legais, por exemplo, o serviço de escritório virtual, o serviço de endereço fiscal, é um serviço que obriga ao cliente a deixar na unidade o seu livro fiscal. Então, todas as pastas, os documentos dos clientes ficam na unidade, os contratos são fechados em nome das unidades. Então, as unidades são as donas realmente dos clientes. Nas unidades, os serviços são prestados, né? Então lá os serviços são consumidos também. Então, as unidades fazem todo final de mês um fechamento de consumo dos clientes, onde elas verificam a quantidade de horas que foram consumidas no mês, quantidade de serviços adicionais, como sala de reunião adicional, impressões, itens consumidos de bomboniere, enfim, né? As unidades, elas possuem um financeiro individualizado, tá? Elas possuem o seu próprio budget, o seu próprio centro de custo, os rendimentos dos clientes daquelas unidades são usados, enfim, dentro do financeiro da própria unidade. Então nós conseguimos controlar muito bem o que entra, o que sai, quanto entra, quanto sai de uma unidade. Tá? E
Até por tudo isso, as unidades são hoje empresas individualizadas, né? Cada unidade possui o seu CNPJ. Claro que uma unidade franqueada, né? Nesse caso é óbvio que ela possui o seu CNPJ, mas mesmo as unidades próprias, elas possuem o seu próprio CNPJ. Tudo faz parte de uma única empresa, né? Mas possuem CNPJs individualizados. E daí nós temos a figura, então, assim, da Ponto Urbano Administração, da ADM, né? Que, como a gente falou, ela, na verdade, presta suporte para essas unidades, né? Ela cuida do comercial dessas unidades, ela organiza evento nessas unidades, ela cuida do financeiro dessas unidades próprias, do RH dessas unidades próprias, ela fiscaliza o padrão de trabalho, o padrão de limpeza, enfim, o padrão em que os serviços estão sendo prestados nessas unidades para os clientes, e ela também organiza as manutenções mais complexas dessas unidades. Para a gente conseguir dar conta de tudo isso, de novo, conseguir a aprovação do nosso cliente e conseguir crescimento, né, nós precisamos seguir algumas rotinas. A Ponto Urbano, como vocês viram em aulas anteriores, ela possui um ticket médio mais baixo que seus concorrentes. Ela precisa possuir um ticket médio mais baixo para se inserir, para conseguir vender seus serviços para esses clientes. Então, nós temos que trabalhar de forma mais eficiente, de forma sempre mais rápida, né? E a gente só consegue isso através de dois instrumentos: padronização, que eu já falei, e rotinas, né? Rotina significa cumprimento de meta. Falta de rotina significa não cumprimento de meta. Então, enfim, o dia ele é sempre... Tem muitas surpresas todo dia, tem muitas questões que precisam ser resolvidas ali, naquele momento, mas a gente não pode nunca perder de vista aquilo que é básico, aquilo que precisa ser realizado para que nós possamos chegar no final do mês e conseguir, enfim, cumprir todas as metas, cumprir tudo que a gente precisa ali. A Ponto Urbano, então, ela estabelece rotinas, metas diárias, semanais e mensais para serem cumpridas pelos seus colaboradores. É muito importante você se conscientizar da importância disso, tá? Se você não seguir uma rotina, se você não estabelecer uma rotina dentro do seu cargo, da sua função, você não vai conseguir seguir com o trabalho que precisa ser feito, tá? Então, assim, não inicie seu dia sem antes estabelecer quais metas você precisa finalizar naquele dia. Algumas dessas metas, algumas dessas rotinas, elas já vão ser dadas pela Ponto Urbano, né? Tem outras que vão acontecer ao sabor do dia. Por exemplo, todo funcionário da recepção, ele tem um checklist de itens de limpeza que ele precisa fazer de manhã e à tarde para manter a unidade sempre limpa. Isso é uma rotina diária que a Ponto Urbano fornece para ele, porque a Ponto Urbano o obriga a fazer, né? Mas dependendo do dia, vai ter uma manutenção programada, vai ter um início de cliente programado, enfim, que são itens esporádicos, itens que podem acontecer ou não num determinado dia. E é muito importante que, ao iniciar o seu dia, você se organize, você olhe na agenda tudo o que vai acontecer naquele dia, que você
procure se programar e estabelecer aquilo que precisa ser começado e finalizado naquele dia. Tá? Fazendo as metas diárias, a gente vai conseguir cumprir as metas semanais e, por consequência, a mensal. Tá? Então, vou dar aqui um exemplo. Tá? Nós sabemos que nossa média de fechamento de planos é de 15% a 20%. Quer dizer, de cada 10 pessoas que procuram a Ponto Urbano, 2 se tornam clientes. Então, se o comercial precisa fechar ali 30 novos planos naquele mês, significa que ele precisa conseguir 150 novos contatos no mês. Tá? Não é uma questão de sorte, não é uma questão de... É uma questão simplesmente matemática mesmo. Se a gente precisa fechar 30 novos planos, significa que a gente precisa de 150 novos contatos todo mês. Se chegou no dia 15 daquele mês e nós estamos apenas com 20 contatos, significa que nós estamos com metas diárias atrasadas e que nós vamos ter que correr atrás dessas metas porque provavelmente não vai fechar a quantidade de contratos necessário. Enfim, 150 novos contatos por mês é uma média de 38, 40 contatos por semana, 7 contatos por dia. Tá? Enfim, alguns desses contatos eles vêm de forma passiva, diariamente. O que precisa mais para completar tem que ser buscado de forma ativa. Isso é uma meta, isso é uma rotina. Se você deixar passar 20 dias do mês sem aplicar essa rotina diária, não vai ser nos últimos 10 dias do mês que você vai conseguir cumpri-la. Tá? Enfim, vamos seguir aqui. Então, nós vamos detalhar agora essas rotinas, tá? Então, lembrando, nós temos então rotinas diárias. Essas rotinas diárias são fundamentalmente para a recepção e para o comercial. Tá? Nós temos rotinas, isso é uma engrenagem que acaba tendo que trabalhar junto. Nós temos uma rotina semanal que também a recepção e o comercial precisa fazer, tá? E também o financeiro e administrativo precisa fazer toda sexta-feira. Nós estabelecemos para deixar toda sexta-feira à tarde para fazer o fechamento semanal que é preciso para recepção, comercial e financeiro. De novo, se você não faz uma semana, você acumulou trabalho para a segunda semana, né? Se você também não fizer nessa segunda semana, provavelmente você não vai cumprir, você não vai conseguir entregar aquilo que precisa ser entregue no final do mês. Porque daí já virou uma bola de neve e já não vai haver tempo hábil para ser entregue no final do mês. Tá? E no final do mês existe praticamente uma compilação dessas tarefas semanais, tanto para a recepção, para o financeiro, para o comercial e também operações. Tá? Então a ideia é que isso, eu vou mostrar isso agora, né? Vocês vão perceber que a tarefa de um colaborador implica na solução da tarefa de outro colaborador, então isso é uma engrenagem que funciona. Tá? Se uma rodinha aqui para, toda a engrenagem para. Tá? De novo, você é responsável pela sua tarefa, então se você essa roda aqui e você quer continuar girando, você cobre aquelas pessoas que estão relacionadas a você para que elas te entreguem para que você possa continuar. Se a gente fizer isso, de novo, nós vamos ter a aprovação e nós vamos ter clientes felizes. Se não, a nossa situação vai ficar um pouquinho complicada. Então vamos lá. Quais são as tarefas diárias?
olha só, isso daqui nós não estamos colocando de forma, se for possível, faça. Não. Isso nós estamos colocando de forma obrigatória. Precisa ser feito. Se não for feito, haverá dispensa. Tá? Então, a tarefa diária, a recepção, ela tem um item fundamental que nós chamamos de checklist de tarefas diárias. Tá? Ela todo dia precisa passar esse checklist. Eu vou mostrar ele aqui daqui a pouquinho. O comercial, além do exemplo que eu dei, quer dizer, nós vamos estabelecer metas comerciais mensais, né? E essas metas vão depender da quantidade de prospectos, da quantidade de contatos, né, comerciais estabelecidos todo dia. De novo, naquele exemplo que eu dei, se a meta é 30 novos contratos, né, eu preciso de 7 contatos por dia. Se eu ficar 3 dias sem cuidar disso, significa que eu acumulei um trabalho de 21 contatos. Né? E para o comercial, o mais importante, ele tem em mente que todo dia tem que ser dia de mandar proposta. Tá? Isso seria a tarefa diária do comercial. Então, nós temos um grau de fechamento muito maior quando nós enviamos uma proposta com menos de 24 horas de tempo entre receber a solicitação e enviar a proposta. Tá? Bem, eu falei do checklist, né, de tarefas diárias da recepção. Na verdade, os funcionários, né, da unidade, elas vão ter contato com esse checklist, mas é mais ou menos esse modelo de documento, onde vão estar, nós temos dia a dia as tarefas que precisam ser feitas pela manhã e as tarefas que precisam ser feitas à tarde. Esse checklist é individual para cada unidade, né? Lógico que tem coisas que são comuns, mas muitas vezes nós temos que, para determinada unidade, aumentar a quantidade de itens, para determinada unidade, diminuir a quantidade de itens desse checklist. Então, como é que ele funciona? Tá? Eu estou dando uma ênfase especial a esse checklist aqui porque nós sabemos que, uma vez que a funcionária da unidade consiga fazer as tarefas que estão marcadas nesse checklist, que são fundamentalmente tarefas de limpeza e organização, o básico da nossa prestação de serviço para o cliente estará garantida. Tá? Então, como que ele funciona? Tem aqui o nome da funcionária, né? Um mês, eles têm colunas, né, representando os dias da semana. Tá? Então aqui, vamos supor, essa semana caiu do dia 1º, né, ao dia 5, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? E aqui são as tarefas que precisam ser feitas de manhã. A funcionária, ela assina cada uma das tarefas conforme ela foi fazendo. Nunca assine uma tarefa que você não fez efetivamente. Tá? Por quê? Para a gente também é importante a gente analisar o que a funcionária está conseguindo ou não fazer, no sentido de propor melhorias, propor melhores sistemas, né? Ou contratar mais pessoas, enfim. Então, por favor, nunca assine uma tarefa que você não fez. Tá? Até porque, como eu disse, o supervisor de operação, ele irá verificar qual que é a qualidade dos serviços prestados e se as tarefas estão sendo feitas de fato ou não nas unidades. Tá? Bem, então isso a gente falou da rotina diária, tá? Da recepção. É muito importante o checklist de tarefas diárias. E o comercial
é muito importante que ele envie as propostas diariamente e que ele faça a prospecção, né? Prospecção não é necessariamente diariamente, mas lembrando que se ele não fez num dia, ele acumulou serviço para o dia seguinte. Tá? As tarefas semanais. Como nós falamos, existe um fechamento de consumo que é feito todo final do mês. Então, os clientes eles consomem serviços e produtos nas unidades, eles vão consumindo isso diariamente, né? E chega no final do mês, algum daqueles produtos e serviços já estavam incluídos no pacote e nos planos que esse cliente contratou, outros não. Então, esses produtos e serviços adicionais, complementares, eles precisarão serem cobrados desse cliente. Então, por isso é feito um fechamento de consumo no final do mês, né? Existem unidades com 150 clientes. Tá? Então, assim, é impossível fazer o fechamento de consumo em um dia. Então, por isso que é importante sempre na sexta-feira, no último dia da semana, principalmente sexta-feira à tarde, que é um dia mais tranquilo, e fazendo o fechamento de consumo. O comercial, ele é responsável pelo CRM, que é o Programa de Gerenciamento das Relações Comerciais. Muitas vezes, no dia a dia, ele não vai ter tempo de sempre atualizar esse CRM. Mas é importante que toda sexta-feira esse CRM seja atualizado. A ideia é que nós façamos sempre uma reunião semanal sobre o comercial. Quando não dá tempo de fazer essa reunião, no mínimo a diretoria vai perguntar qual que é a situação do comercial daquela semana. E para isso é importante estar com o CRM atualizado. Tá? O financeiro, né, é importante que ele faça o fechamento de ponto semanalmente, dos pontos dos funcionários, para que isso não que isso seja muito complicado, não é que no final do mês, começo do próximo mês, é um dia, como a gente vai mostrar aqui, é um período que o financeiro ele tem uma série de tarefas. Ele precisa fazer pagamento, ele precisa fazer fechamento de caixas, ele precisa fazer previsão de orçamento para o próximo mês. Então também, se ele não faz o fechamento de ponto semanalmente, ele não consegue dar conta disso no final do mês. Também os lançamentos do financeiro. O lançamento do financeiro, na verdade, ele precisa ser feito diariamente, né? Mas semanalmente, toda sexta-feira à tarde, é importante que o financeiro passe o sistema limpo, veja se não tem alguma conta vencendo, se não tem algum recebimento duplicado, ou algum cliente que já pediu um cancelamento de plano e que ainda está aparecendo no financeiro, enfim. Na sexta-feira, à tarde, é o dia do financeiro passar a semana limpo, vamos dizer assim. Tá? E daí, as nossas metas, as nossas rotinas mensais. Okay? Então, como eu já fui dizendo aqui, isso aqui são rotinas que vão ser feitas especificamente nesses dias de cada mês. Tá? A recepção, todo dia primeiro ou no primeiro dia útil daquele mês, ela vai fazer o fechamento de consumo mensal dos clientes, como já foi explicado aqui. Todo dia 20 ou dia 25 ou até o dia 25 no máximo, tá? As unidades, as recepções, elas vão fazer a compra de suprimentos para o mês subsequente. Então, dia 25 de agosto, por exemplo, é feita a compra
dos materiais de escritório, produtos de limpeza, materiais de copa, enfim, para o mês de setembro. Tá? Enfim, isso aqui então não é uma rotina diária, não é feito toda semana, é feito especificamente nesses dias. Tá? Antes de eu falar do financeiro, vou falar aqui do comercial. Tá? O comercial, todo dia primeiro, ele precisa, de novo, no primeiro dia útil de cada mês, ele precisa fechar o seu relatório comercial. Esse relatório ele tem que ser enviado para a diretoria e ele é enviado também para o franqueado. Ele é uma prestação de contas da Tonto como franqueadora para o franqueado. Tá? Então é importantíssimo que o CRM seja atualizado semanalmente para que no dia 1º gerar esse relatório seja simplesmente apertar um botão e não seja ali passar limpo todas as pendências que não foram atualizadas semanalmente no CRM. Tá? O funcionário de operação, né, o supervisor de operação, ele também tem algumas rotinas mensais. Quer dizer, esse consumo de cliente que a unidade fecha, ele passa pelo supervisor de operações, né, que vai conferir, né, vai conferir também se as pastas dos clientes estão organizadas, se toda a infra que sustenta ali os serviços prestados para aqueles clientes estão funcionando e organizados. Esse supervisor de operação é quem encaminha para o financeiro simplesmente gerar boleto ou iniciar a cobrança daqueles itens que não estavam nos planos dos clientes. Tá? Feito isso depois, na sequência, operações vai receber no dia 5 a verba do financeiro, quer dizer, o financeiro vai dizer, baseado ali no budget e no que já foi gasto, o que não foi gasto, enfim, quanto pode ser gasto em cada unidade para manutenções, enfim, né? E no dia 20 e 25, né, se necessário, operações ajuda alguma unidade nessa compra de suprimentos. Tá? E vamos lá, vamos para o financeiro. Bem, dia 1º é dia de fechamento de ponto do RH. Tá? Então, por isso, o financeiro precisa seguir, né, fechando ponto toda semana para, no dia 1º, ser simplesmente uma compilação. Aqui também dá tempo dos funcionários que eventualmente tiveram algum problema médico apresentarem os atestados, enfim, né, já fazer a programação de bolsa de horas, quem vai folgar no mês seguinte, enfim, né, deixar toda a parte de ponto organizada. Por quê? Dia 5 é o dia de pagamento do funcionário. E o pagamento é feito após a assinatura das folhas de ponto pela diretoria. Então isso passa por uma verificação para poder ser feito o pagamento. Né? Então precisa fechar o ponto, caminhar para a diretoria, para até dia 5 isso está liberado para pagamento dos funcionários. Tá? Dia 5 também precisa estar pronto o fechamento mensal das unidades. Quer dizer, é importante ir fazendo o fechamento semanalmente para no dia 5 ser apenas uma compilação. Tá? Por isso também, para o fechamento mensal, né, dessas unidades, nós estamos falando fechamento do mês que passou, né, e na verdade já a previsão orçamentária do mês
que vai se seguir. Existe um budget já definido, existe isso, essa previsão, ela é alterada a cada 3 meses, mas ela tem que ser verificada, acompanhada todo o começo de mês. Tá? Então, para isso, para também essa previsão orçamentária, é muito importante ele já ter recebido aqui, no dia 3 de operações, o quanto cada unidade vai ter de entradas adicionais referentes a gastos adicionais de clientes, né? Porque muitas vezes a gente tem alguma melhoria ou alguma implantação para ser feita numa unidade, né? E naquele mês vai ter uma entrada adicional, então operações vai programar aquela melhoria para aquele mês, tá? E, enfim, isso que eu estou explicando, né? Dia 5, financeiro libera a verba para operações, tá? Bem, nós procuramos também no financeiro fazer os pagamentos em 3 dias apenas. Quer dizer, dia 5 é dia de pagamento, dia 15 e dia 25 é dia de pagamento. Por quê? Para simplificar, para otimizar, para o financeiro não precisar ficar vendo todo dia se tem conta vencendo ou não. Então, iniciando um novo terceirizado, iniciando alguma prestação de serviço nova ou algum gasto novo, o financeiro já vai informar esse terceirizado, enfim, que o pagamento vai ser feito ou dia 5, ou dia 15, ou dia 25. Tá? Isso é feito para simplificar o financeiro. Então, no geral, dia 15 é o dia que está programado para ser feitos os pagamentos dos aluguéis. As unidades, embora os prédios sejam próprios, elas pagam aluguéis para os seus proprietários. Tá? No dia 15, geralmente nós procuramos programar o pagamento de todos os serviços terceirizados, tá? Seja ele técnico de TI, técnico de manutenção, empresas de limpeza, enfim. Tá? E no dia 25, que é um outro dia, quando é pago os benefícios dos funcionários, vale transporte, enfim. Tá? Depois isso vai ser falado especificamente no financeiro, numa aula específica para financeiro, mas só adiantando aqui, também os recebimentos nós procuramos fazê-los em datas pré-agendadas. Então, se um cliente entra, por exemplo, dia 28, né? Não, ou melhor, se um cliente entra dia 20, ele tem 7 dias de teste, então nós não iremos emitir nada até o dia 27. Então, dia 27 ou dia 28, nós já poderíamos emitir a cobrança desse cliente. Mas nós não emitimos dia 28, nós emitimos ela para o dia 1º. Porque as datas de recebimento que nós procuramos colocar são sempre dia 1º, dia 10 e dia 20. Quer dizer, nós temos a entrada dia 1º para as contas que vencem dia 5, dia 10 para as contas que vencem dia 15 e dia 20 para as contas que vencem dia 25. Tá? Então, enfim, como vocês podem ver, existe aí uma forma de operação, um modo de funcionamento que depende da rotina diária de cada um. Tá? Então, relembrando, se o financeiro não faz o fechamento de ponto semanal, ele não consegue fazer o fechamento de ponto mensal. Né? Se a recepção não faz o fechamento de consumo semanal, ela não vai conseguir fazer o fechamento de consumo mensal, não vai conseguir enviar até o dia 3, ou aproximadamente próximo a isso, esse fechamento para operações. Operações não vai conseguir enviar para o financeiro não vai conseguir fazer o fechamento mensal daquela previsão orçamentária do mês subsequente,
Logo, ele não vai conseguir, enfim, para esse fechamento mensal depende também do trabalho do financeiro semanalmente, fazendo, né, esses lançamentos semanais. Mas enfim, se ele não conseguir fazer esse fechamento mensal, ele não consegue liberar verba de manutenção. Logo, operação não recebe verba de manutenção, coisas vão ficar paradas e nós vamos ter clientes insatisfeitos, tá? Enfim, eu espero ter dado uma visão geral. Essas datas, eu imagino que vocês foram anotando elas. Se não foram, dá um pause agora no vídeo, anota as datas básicas que se refere à sua função, tá bom? E é isso. Muito obrigado. Essa é a última aula desse curso geral. Parabéns. Eu acho que você já está um funcionário muito mais capacitado agora, tá? Nós não temos tarefas para essa última aula, mas eu recomendaria vocês a darem uma recapitulada, se não nos vídeos, nos arquivos em PDF que tem o material desse vídeo, e dar uma recapitulada também nos manuais, tá? Antes da gente começar o próximo curso básico. Ok? Muito obrigado.